Nós estamos de volta com o quarto e último bloco dessa entrevista com a professora Brunella. Brunella, e agora, cuidando da meus amigos, meu irmão e tal, quais os cuidados que o idoso precisa ter com a alimentação? Bem, né, esse ciclo de vida que a gente fala idoso é um ciclo de vida que a gente fala que tem que ter um carinho especial, né? Principalmente alguns idosos que já têm doenças crônicas associadas, muitos idosos, né, sofrem comumente o mal de Alzheimer, né, o Parkinson, são tipos de paciente que dependem sempre de cuidadores, certo? E os outros grupos que também estão nessa faixa etária, que são já ativos, nós temos que ter uma alimentação também equilibrada, né? Principalmente nessa fase, trabalhando a questão de um mineral muito importante que é o cálcio. O cálcio, o fósforo, o potássio, ou seja, são minerais importantes nessa fase. Muitos dos idosos, eles são susceptíveis a quedas, né? Então, esse mineral ele vai estar ajudando na fortificação dos ossos. Nesse ciclo de vida é comum a presença da osteopenia e também a osteoporose, que é o estágio mais avançado. Que ataca muito a mulher, né? Que ataca tão quanto mulher, né? E tão quanto o homem também. Mas o principal também a gente enfatiza mais no grupo das mulheres, né? Principalmente após o climatério, que é a menopausa, né? É muito comum a mulher ter quedas, enfim, né? Então aí origina as fragilidades ósseas, né? Então, a gente tem que ter uma reserva de cálcio interessante, né? Então, nesse ciclo também a gente tem que observar, isso vai depender de cada idoso, né? Tem idosos que nesse período desenvolve um estágio chamado a disfagia, que é a dificuldade de deglutir, ou seja, muitos idosos, eles engasgam facilmente. Né? Vamos colocar um idoso com 74 anos, na faixa de 69, engasga facilmente. E nesse inverno, agora que está se iniciando, é comum essa questão da dificuldade de engolir, ele engasgar. Ele pode vir a broncoaspirar, ou seja, resíduos de alimento e ir para o pulmão. Aí vem desenvolvendo as pneumonias broncoaspirativas, né? Então, nesse estágio, a gente tem que também ter o acompanhamento, principalmente aquele idoso que depende de um cuidador, né? Então, aí a gente tem que caracterizar até mesmo a forma de consistência da dieta a ser oferecida, tá? E nesse caso, para o idoso, de uma forma geral, né? Não precisa ser aquele que precisa do cuidador, de uma forma geral, quais são os cuidados, os alimentos que ele não pode abrir mão de consumir nesse período? Bem, leite e seus derivados, né, é importantíssimo. O carboidrato, o grupo das verduras e legumes são de extrema importância. Voltando a frisar, bem como fazer as 6 refeições diárias. Café da manhã, o lanche intermediário, que é a colação, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. E a cada 3 em 3 horas, não pular as refeições. Então, aquilo que a mamãe aprendeu com o filho é uma lição que a pessoa tem que levar para o resto da vida dela. O resto da vida, exatamente. E as pessoas acham que não é por aí. Exatamente. Tem que manter essa regra. É uma regra que ela tem que ser padronizada na vida do indivíduo. E quem tem na família um idoso precisa prestar atenção nesse e tomar conta. Nesse tomar conta, principalmente a ingestão de água, né? Como é que tá, como que ele está comendo, se ele... Gente, a alimentação, que eu digo assim, a digestão, ela já começa pela boca, pela mastigação mecânica, né? Ou seja, o alimento colocado na boca, triturado pelo auxílio dos dentes, em partículas menores, direcionado ao esôfago, estômago e intestino. Nós temos um sequencial, e esse sequencial ele tem que ser respeitado, né? Então, assim, nós temos que caracterizar nesse ciclo de vida idoso se o idoso ele tem dificuldade de mastigar. Muitos idosos também fazem o uso de prótese, né? De prótese dentária também é outro fator que tem que estar observando se a prótese ela está frouxa. Muitos idosos também não adotam o auxílio da prótese dentária, né? Isso é fato. É uma dificuldade que a gente encontra em consultório. Aí pega o paciente com a gengiva toda ferida, né? Então, assim, aí indiretamente, indiretamente, a família acha, dá um arroz, dá um feijão, uma coisa dura,
quanto mais ele vai sofrer o quê? Agressão na gengiva. Isso. Então, o profissional ele vai fazer o reajuste disso. Ele vai modificar a forma de consistência dessa dieta. Isso. A maneira vai ser uma dieta, como o alimento é oferecido. Oferecido vai ser alimentos o quê? Mais pastosos, alimentos bem cozidos, mais cozidos, nada de coisa crua ou dura. Né? A ciência da nutrição, é o que eu digo, é uma arte. A gente descobre... E vai evoluindo cada vez mais. E vai evoluindo cada vez mais e a gente vai descobrindo junto com o paciente os ajustes, tá? Então é uma coisa bacana, né? Uma coisa que você constrói uma educação para o paciente e também conhecimento. Exatamente. Para o exercício da sua profissão. Exatamente. Eu tive uma experiência com esse paciente, os próximos que virão, eu vou ter outra ação de traçar um planejamento alimentar. A gente vê essa dificuldade. Muitas pessoas até mesmo, não vou porque os idosos, eles ficam envergonhados, que é na hora da anamnese que a gente fala, o exame físico do profissional nutricionista, a gente tem que olhar a boca do paciente para ver como que está a dentição. Isso faz parte da nossa profissão. Às vezes eles ficam acanhados, que muitos usam prótese dentária, outros não têm. Mas aí é a essência aí que a gente vai estar traçando um planejamento alimentar de acordo com a necessidade do paciente. Agora, Brunella, e nutricionismo, há um tempo atrás, era uma coisa assim, um campo muito reduzido de ação. Hoje não, você tem nutricionista em todos os setores, todos os ramos. Todos os ramos. É que a gente fala as áreas de atuação do nutricionista, né? O nutricionista, ele não só está atendendo em hospital, não só em consultório, ele está dentro das unidades de alimentação e nutrição. Que é isso? Que palavra é essa? Bacana, são os restaurantes comerciais, a alta indústria, né? Tem que ter a presença do nutricionista. Até mesmo, gente, a implantação do CRN, né, que é o Conselho Regional de Nutricionistas, hoje ele implanta e exige a presença do profissional nutricionista nas unidades de alimentação e nutrição. Ou seja, restaurantes comerciais, a briga está sendo lanchonetes, bares. Qual o motivo? Para assegurar um alimento seguro à população. A qualidade do alimento. A qualidade do alimento. Por quê? Muitas pessoas estão sendo vítimas de contaminação alimentar. Por qual motivo? Boas práticas inadequadas no ato da manipulação do alimento. Então, bem como nós trabalhamos na parte de prevenção, não é só da doença, a prevenção também da parte do alimento ser ofertado com qualidade, com segurança alimentar. É porque muitas vezes o próprio preparo do alimento, ele carece da orientação de um profissional. Exatamente. A forma que a gente fala, o pré-preparo. Até mesmo as pessoas falam assim, eu frequentei diversos restaurantes, eu achei um cabelo, eu achei um prego, eu achei uma pedra. Isso é o quê? A gente fala as adulterações, fala contaminação física. Que contaminação física é essa? Achar um cabelo, uma pedra, um parafuso. Qual o motivo foi isso? As boas práticas de preparo incorreta. Ou seja, não tem a presença de um profissional ali para estar orientando na forma do pré-preparo o uso de touca, né, para evitar a queda do cabelo, a catação do feijão para não ter uma pedra. É a pior coisa a gente está alimentando, a gente encontra um negócio diferente, uma pedra. Se fosse a pedra preciosa, ninguém reclamava. Mas exatamente, não é uma pedra totalmente diferente. E aí o cliente ele fica insatisfeito com o local, ele vai sair, ele vai questionar. Eu não volto mais lá, que eu achei isso. E é uma propaganda negativa para o estabelecimento. Exatamente. Então a presença ali desse profissional, ele vai estar dando segurança à qualidade do alimento que está sendo ofertado para o cliente. Até um condicionamento do alimento, né? A forma como ele vai ser armazenado, né? Exposto. A temperatura. Gente, a gente está num período, saímos do verão, nós estamos, entrando no outono e enfim. Mas mesmo essa oscilação de temperatura, isso é muito importante, né? Principalmente os alimentos que são expostos à estufa, ele tem que ter um controle de temperatura. Igual, por exemplo, num self-service, Quantas pessoas estão sendo vítimas de contaminação alimentar? Que a gente fala infecção alimentar. Por quê? O produto foi mal confeccionado, não foi armazenado na temperatura correta. E o que acontece? Uma contaminação de origem alimentar. E o surto dela é até 72 horas. Quais são os sintomas? Febre, vômito e diarreia. E nisso aí pensou, isso pegar um idoso? Vamos enfatizar esse ciclo, até mesmo criança. O idoso, ele tem a facilidade muito grande de desidratar. E a resistência dele é pouca. Exatamente, bem como uma criança.
Não estou falando os outros grupos também são os outros ciclos, adulto, idoso, adolescente, mas estou colocando em principal a criança e o idoso. Por isso que há aquele cuidado, por exemplo, vai almoçar no self-service, aquela comida foi mexida para lá e para cá. Todo mundo passando, contaminação, gotícula de saliva na hora que a gente está passando no balcão de service. Vou te dar um exemplo. Alimentos que usam maionese, por exemplo, um salpicão. Exatamente. Aquilo que está ali, o restaurante começou a servir 11 horas, eu cheguei ali já é quase 1h da tarde. Se tiver uma estufa, que a gente fala, um self-service frio, de balcão frio, ali é melhor evitar. Evitar, principalmente um casamento, gente. Casamento que... É comum acontecer, né? É muito comum a gente acontecer. A gente tem vários relatos, assim, fui no casamento, teve, gente, preparações à base de maionese, frias, que depende de uma certa temperatura, que forem expostos num determinado período sem controle de temperatura, é perigo. Perigo. É bom a pessoa... É importante ter esse cuidado do consumidor. Exatamente. Não é qualquer lugar que eu como e não é qualquer comida que eu posso comer. Exatamente. Aliás, posso não, porque eu não devo comer. Isso. Né? Ô, Brunella, nós estamos chegando no final, eu queria te agradecer muito a sua presença mais uma vez, dizer que foi um assunto excelente, um assunto prático, e vou, num futuro próximo, te incomodar novamente para nós voltarmos a falar. O maior prazer. E vou te dar a chance seguinte, a próxima vez você vai estabelecer, eu quero falar sobre isso, nós vamos conversar sobre o assunto que você quiser. Beleza. Tá Eu agradeço imensamente o convite, estou à disposição quando precisar. Espero ter atendido a necessidade do nosso telespectador. Espero ter sido clara. Eu, em nome do telespectador, queria agradecer a essa verdadeira aula. Tá? Obrigada. Um abraço e cuida bem do bebê lá, hein? Tá joia. Gente, e assim nós chegamos ao final de mais essa entrevista, marcando um encontro para a próxima semana com outro convidado. Um abraço e até mais.